Queridos, então vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 16 a 4:1. No capítulo 3, nós começamos a ler do versículo 16, vamos até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A escritura, ela é rica, porque ela trata de coisas muito práticas. O evangelho não é somente uma filosofia distante, não é somente uma mensagem distante, não é algo que apenas se traz do intelecto, mas como Paulo explica claramente, ele afirma em Romanos capítulo 1, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então o evangelho, quando entra no coração do homem, o objetivo são dois basicamente. O evangelho tem duas plataformas de ação no homem. A primeira é destruir. O evangelho, enquanto poder dunamis, que é a raiz da palavra dinamite. Então o poder de Deus, o evangelho vem para destruir todas as fortalezas erigidas dentro do homem. Todo engano, tudo que foi construído no sentido de uma consciência caída, de uma consciência adâmica. Por isso que a vida cristã é um processo, porque tão logo você recebe o evangelho, ele começa uma ação de destruição dentro do homem. Destruição, a que eu me refiro, é a destruição do velho homem, é o fazer morrer a velha natureza. Então essa é a primeira plataforma que o evangelho trabalha dentro do homem, que é como diz Paulo aos Coríntios, né? Na sua segunda carta, capítulo 10, ele fala que visa destruir as fortalezas da alma, anular os sofismas e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o evangelho puro e simples, ele é o poder de Deus para agir desta forma dentro do homem. Lógico que não tem nenhuma relação com o que se ensina hoje em dia, no sentido de teologia da prosperidade, a teologia da barganha, né? A teologia
do pragmatismo, nada disso. O Evangelho, ele opera para a salvação do homem, a salvação da queda que ele sofreu em Adão. E a segunda plataforma que o Evangelho trabalha é exatamente construir. Se no primeiro plano ele está para destruir as fortalezas, né, toda a consciência cauterizada, torná-la sensível a Deus, tirando o coração de pedra do homem, que está endurecido pela incredulidade, pelo pecado. Agora o Espírito Santo, pelo Evangelho, procura edificar uma nova pessoa, edificar o novo homem. É isso que no Apocalipse é dito, que quando nós estivermos na eternidade, depois de sermos nós aprovados pelo Senhor, se nós receberemos uma nova veste, uma veste branca e um novo nome. A veste implica a justiça, ou seja, nós seremos pessoas tomados e totalmente vestidos com a justiça de Cristo. Nosso viver será um viver justo. Ao passo que o novo nome implica que nós somos agora uma nova pessoa. O nome implica o ser, implica a pessoa. Eu dizia aqui recentemente que nós aqui do Ocidente não valorizamos muito o nome das coisas. Sobretudo a nossa cultura brasileira, que no que tange ao estudo da língua, nós temos uma educação muito, como eu posso colocar, muito deficiente. Ou seja, as pessoas hoje em dia usam as palavras, os termos, os nomes, sem se atentarem para a essência do significado da coisa. Então por isso que se diz muitas coisas e no final não diz nada, porque aquele que fala talvez não sabe escolher bem as palavras, e quem ouve também não está muito interessado em saber o sentido daquilo que se diz. Então aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas quando dão nome a uma pessoa, elas escolhem o nome que elas julgam bonito. Elas querem um nome bonito, né? Vai nascer um menino, vai chamar de João Lucas, um exemplo, né? João Marcos. Tudo bem, são nomes bonitos, né? É verdade. Mas nós não atentamos, nós não estamos preocupados com o significado, com a essência. Estamos muito mais preocupados com o adereço morfológico ou fonético do nome. Já os orientais, eles davam atenção para o nome no sentido da própria experiência das pessoas. Então, por exemplo, quando Abraão e Sara foram dar o nome para o seu filho, Isaac, então eles deram o nome por uma razão, uma experiência. Quando Deus falava com Abraão na tenda, e Sara ouvia a conversa de Deus com Abraão, e ela ouvindo que Deus dizia a Abraão que Abraão seria pai de muitas nações, que Deus daria um filho a ele, Sara sorriu, né? Sara sorriu. Achou engraçado aquela conversa, porque ela era estéril, né? Não imaginava que Deus era o Todo-Poderoso para fazê-la ter um filho. Então ela sorriu. Por isso que o nome Isaac quer dizer riso, quer dizer graça. E do ponto de vista da revelação, acontece que Isaac também é símbolo da graça divina. No contexto de Abraão e Sara e Agar e os dois filhos, né? Isaac e Ismael, Isaac é símbolo da graça de Deus. Então veja como que o nome, quando é dado, ou quando era dado naquela circunstância, naquele lugar, eles estavam interessados em saber o sentido daquilo. Inclusive o nome de Jacó, que é suplantador, também foi mudado para Israel. E quando Deus muda o nome, implica que a pessoa mudou. No caso de Jacó, suplantador, mentiroso, espertalhão, é o significado do nome, Jacó. Depois de uma longa noite, que então teve a experiência no Val de Jaboque, que ele lutou com o anjo, e ali então o anjo tocou na sua coxa, e ele ficou manco. Quando ele reconheceu que era Deus, ele se agarrou ao Senhor e disse: eu não te largo enquanto não me abençoares. Deus disse para ele: tu já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Ou seja, Israel quer dizer que ele é príncipe, e ele é príncipe porque ele foi feito príncipe, porque lutou com Deus e venceu. Lógico, ele não venceu a Deus no sentido de golpear o Senhor, no sentido de que a vitória de Jacó consiste exatamente na sua não resistência, na sua entrega,
na sua desistência de si mesmo, quando ele desiste de ser Jacó, aí ele recebe um novo nome. Então veja que receber um novo nome implica uma nova natureza, uma nova consciência, um novo coração, uma nova pessoa. Então é isso que o Evangelho faz com todos os homens que o recebem. Ele destrói a velha natureza, ele gera uma nova pessoa, ele gera um novo ser, ele gera o novo homem. E é isso exatamente que nós vamos encontrar em Colossenses, exatamente no capítulo 2, versículos 20 em diante, entrando para o 3, quando diz acerca do fato de que nós morremos para o pecado, para o velho homem, e nós ressurgimos com Cristo para uma nova vida. Então o Evangelho, veja bem, ele não é tão somente uma boa notícia de salvação espaço-temporal. Ele age dentro do coração do homem. E quando o homem, então, ele é alcançado por este Evangelho, quando o Evangelho faz um efeito, esse efeito não será meramente, como alguns dizem, né? Não, é pela fé. Ou seja, a pessoa está desprovida de alguma coisa, ela tem que ficar afirmando aquela coisa que ela não tem, e diz, não, é porque tem que ter fé. Então eu digo assim pela fé. Alguns falam assim, eu não tenho uma casa, mas pela fé eu digo que tenho, né? Você entende a ideia de fé que alguns usam? Mas não é bem isso que nós estamos dizendo. O Evangelho, quando ele produz algo no coração, a pessoa passa a ter aquele elemento divino trabalhado nele. O que significa que agora, este homem nas suas relações, esse Evangelho será fatalmente demonstrado, manifestado nas relações. Por isso que em todas as epístolas de Paulo, ou pelo menos em quase todas elas, Paulo, ele termina suas epístolas apresentando alguns aspectos de relacionamentos, ou entre irmãos, ou entre famílias. Ele cita, como no caso, esposas, maridos, filhos, pais, servos e senhores, ou patrões. É como que Paulo dissesse, vocês que são alvos do Evangelho, vocês devem experimentar esse Evangelho, para que esse Evangelho, na sua simplicidade, se manifeste no trato de uns para com os outros. Isso é maravilhoso, porque o grande problema do pecado, quando o pecado entra no homem, a primeira coisa que ele afeta são os relacionamentos. Na verdade, todos os níveis de relacionamentos, eles são afetados por causa do pecado. Se você observar, a primeira consequência de relacionamento que o pecado causa é gerando inimizade entre o homem e Deus. Há uma inimizade. Não que Deus esteja de mal do homem, que Deus esteja inimigo do homem, Deus esteja com raiva do homem. Jamais Deus poderia sentir raiva do homem, né? Eu sei que eventualmente alguns usam uma linguagem judicial para dizer que Cristo, quando morreu, apaziguou o coração de Deus, como se Deus estivesse atribulado com o problema do pecado. Ora, quem diz isso não deve conhecer a natureza de Deus, não deve conhecer o coração de Deus, ou saber quem é Deus. Deus, ele é maior do que todas as coisas que existem, do que todas as criaturas juntas. Deus, ele transcende a tudo, ele é eterno, ele é infinito. Como é que ele pode ficar aborrecido com qualquer coisa que aconteça de tão insignificante quanto a própria existência do ser ou mesmo do pecado? Somos nós que andamos atribulados com muitas coisas. Tudo nos preocupa, tudo. O passado para nós é uma preocupação, nós ficamos vivendo o passado muitas vezes. O futuro é uma preocupação ainda maior, que estraga o nosso presente. Mas Deus, ele é Senhor de tudo. Nada foge do controle de Deus. Às vezes nós ficamos um pouco desesperados frente ao pecado, frente às maldades. Mas Deus não está desesperado. Antes de ele criar o mundo, por exemplo, ele já conhecia o final de toda a história. Deus é paz, pura paz. Deus não se atribula, Deus não fica aborrecido com nada. Agora, é certo que o pecado, ele gera separação entre o homem e Deus, né? E Deus sempre num caminho de reconciliação, buscando suas criaturas para se reconciliar com Ele. Mas a inimizade,
ela é o primeiro sinal do pecado, quebrando esse relacionamento do homem com Deus. Agora imagine só, eu costumo trazer esse exemplo, os irmãos entenderem bem, que quando Lúcifer caiu, vamos pensar nessa perspectiva, ele caiu porque ele queria ser semelhante a Deus. Não semelhante em natureza, em bondade, em misericórdia. Ele queria ser semelhante no sentido de poder ser independente de Deus. Ele queria ser um Deus, ele queria ser adorado como Deus, queria ser servido como Deus. Por isso ele não queria estar como servo. Então ele diz, eu subirei e estabelecerei o meu trono. O meu trono. Ele queria um trono para si, um reino para si. Então daí, os irmãos entendem que o pecado é o surgimento de um ego profundo, desse desejo de ser. É um desejo de não servir, de não adorar. Quando então, preste atenção nesse momento, ele começa a trazer para si alguns anjos, tentar convencê-los, ele convence com essa promessa de que eles serão como Deus. Então, em cada coração desses seres, é gerado um sentimento de querer ser, de um trono, de um reino, e de não servir e de não adorar. Então veja que o pecado vai gerando um tanto de seres egoístas, porque em nenhum deles há o desejo de servir, de adorar, de contribuir, de somar. Eles querem dividir. Imagina que agora todos os anjos caídos, cada um deles querem ser servido. Quando então vem essa proposta para o homem cai com o mesmo engano, no sentido de que você será como Deus. Agora o homem caído, ele também não quer servir, ele não quer adorar, ele não quer ter relações em amor, em submissão, ele quer ser servido e quer ser adorado. Então, a característica de cada um dos seres criados, caídos, individualmente, é sempre o egoísmo. O eu sempre estará em detrimento do tu, do eles, do vós e até mesmo do nós. Porque o nós já é mais coletivo, né? Já é inclusivo. Então o eu está sempre em oposição. De modo então que a primeira coisa que o pecado afeta no coração do homem é exatamente no plano das relações. Agora cada um deseja de alguma maneira ser servido, de alguma maneira ser adorado, de alguma maneira ser obedecido. E para tanto ele vai usar de muitas formas de violência. Gente, o tanto, quando se fala de violência, e agora nessa época de eleição que passou, e ainda agora no momento atual, ainda se fala muito sobre violência, né? Em todos os aspectos, no sentido de violência, violência, violência. E de fato há sentido em tudo o que se diz sobre violência, verdade. Agora, o problema é que muitas vezes nós não vemos que a violência, ela muitas vezes é muito sutil. A violência está nos nossos lares, está nos nossos relacionamentos, está na maneira como você olha para o outro, como você julga o outro, como você trata o outro, como você mensura o outro. Até na nossa indiferença há violência. Não há somente violência física, há também violência de palavras, há também a violência do poder, quando alguém se assenhora sobre a vida do outro. É um pai que se assenhora do filho, é um marido que se assenhora da esposa, é um patrão que se assenhora do seu empregado, é o empregado que, não podendo se assenhorar sobre o patrão, não lhe serve devidamente dentro da justiça, dentro do dever. Então, nós vivemos um mundo de violência profunda. E falar de violência física, de assassinatos, homicídios, estupros e outras coisas mais, é fácil porque você está vendo. Isso é patente. Se bem que muito disso tem que ser vencido na humanidade, né? Não estou aqui amenizando nem justificando. Tem que ser vencido. Mas eu quero dizer que isso é notório, é claro. Ninguém tem dúvida de que há uma violência quando você vê uma reportagem de que alguém foi estuprado, por exemplo. Todo mundo sabe que há uma violência. Se houve um assassinato, há uma violência. Sim ou não? Mas
E quando acontece, por exemplo, de haver uma violência de palavras, quando você agride alguém com palavras, e olha que tem umas pessoas que não sabem agredir com palavras, xingam palavrão e xingam palavras de baixo calão e não conseguem agredir o suficiente, porque essas palavras são muito mais um jogo do que outra coisa. Tem umas pessoas que sabem usar as palavras e sabem colocar as palavras de um modo tão corretamente planejado que fere o íntimo do outro, porque fere a honra, vai no profundo. Então, há muito tipo de injustiça, muitos tipos de injustiça, muitos tipos de violência nos nossos relacionamentos. Então, o Evangelho, ele busca tratar com esse problema dos relacionamentos. Tanto é que a primeira coisa que o Evangelho faz conosco é nos reconciliar com Deus. Querem ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Observe qual é a ordem que o Evangelho apresenta a nossa experiência com ele. Porque se nós, quando inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a primeira coisa que o Evangelho faz é nos reconciliar com o Pai. Essa reconciliação se dá no nosso coração em relação a Deus. Não é em relação de Deus para conosco, é em relação de nós para com Deus. Se você observar a parábola do filho pródigo, aquela palavra é muito rica, muito rica. Quanto mais você lê, quanto mais você toma aquela parábola para observar a relação do homem com Deus, mais você consegue enxergar essas verdades bíblicas. Quando o filho sai, certamente o coração do pai fica triste, ou não. Mas você não vai encontrar no texto nenhuma marca de inimizade do pai para com o filho. Nenhuma. Agora você vai ver uma profunda marca, uma eiva profunda de inimizade no coração do filho em relação ao pai. O filho, quando sai de casa, ele sai odiando o pai, ele sai aborrecido com o pai, ele sai pintando uma caricatura do pai, ele sai aborrecido. Lógico que ele não tinha nenhuma razão real, nenhum motivo para tamanho ódio, mas era o engano do coração dele. Então ele estava em inimizade. Você não pode falar que o pai estava em inimizade com o filho, ou estava, será? Como é que eu sei que o pai não estava com inimizade? Porque o pai, vendo-o ainda distante, deu todas as provas do que ele tinha no seu coração. Correu ao encontro, abraçou, beijou, calçou sandálias novas nos pés, um vestido novo, colocou o anel no dedo e foi cantar e dançar numa grande festa. Tudo isso diz tudo o que estava no coração do pai. Então o pai sempre teve um profundo desejo do retorno do filho. Essa reconciliação ocorreu no coração do filho, na medida em que o filho começou a discernir a verdade em relação ao pai, na medida em que o filho foi discernindo a verdade em relação à casa do pai, na medida em que todo aquele aborrecimento, aquele ódio, aquela inveja, assim, aquela revolta no seu coração foi sendo tirada quando ele começou a se lembrar da casa do pai. Quando ele começou a lembrar, puxa, na casa do meu pai até os empregados comem. Falou assim, puxa, mas que amor, que graça. Isso é graça. Isso já começou a tirar a inimizade do seu coração. Ele já começou a perceber o pai com outros olhos. E a reconciliação começou ali. E só foi terminar na festa, ou na grande festa, na casa, quando ele viu, puxa vida. Ele agora podia olhar para o pai, podia se aproximar do pai, podia abraçar o pai, conversar com o pai, sem nenhuma reserva no seu coração. A reconciliação operou no coração dele. Tá? A reconciliação, ela opera no coração do homem quando o homem compreende a Deus. Quando o caráter do pai, quando o amor do pai, a graça do pai, a misericórdia do pai ilumina o coração do homem, e ele pode conceber esse Deus clemente, esse Deus bondoso,
esse Deus misericordioso, esse Deus belo, esse Deus grande, aí ele está reconciliado com o Pai. Entendem isso? Aí isso gera conforto, gera paz no coração do homem. Então o homem primeiramente ele é reconciliado com Deus. Agora, se aquilo que fez o homem viver com inimizade, com disputas, uns com os outros, não foi a separação dele com Deus, primeira? Então, quando se corrige a origem, a tendência é que todos os relacionamentos também sejam corrigidos. Ou seja, somos reconciliados com Deus para sermos reconciliados com todos os homens, não com alguns homens, com todos os homens. Não existe verdadeira reconciliação com Deus se não houver reconciliação com os homens. Ainda tem um terceiro tipo de reconciliação, que é reconciliação consigo mesmo. Eu não tenho tempo de entrar agora nesse detalhe, mas o fato é que somente quando os homens se reconciliam com os homens é que certamente ele está reconciliado com Deus. Infelizmente, muitas religiões, elas pregam Deus, mas além de pregarem um Deus a seu modo, porque como disse Rubem Alves em um de seus livros, os homens pintam Deus com as cores que o homem deseja, não é? Os homens vão pintando, dando face para Deus, dando cara para Deus, dando rosto para Deus. E na medida que os homens vão pintando, eles vão gerando uma caricatura, deformando o semblante de Deus. Quando, por exemplo, alguém concebe, por exemplo, pense no Deus ocidental, o Deus do cristianismo institucionalizado. Eu não me refiro ao Pai de Jesus Cristo. Eu falo o Deus que o cristianismo gerou no seu entendimento e que prega até hoje. Um Deus esperto, barganhador. Um Deus que ele só te dá 1000 se você der 100 primeiro. Do contrário, ele não pode te dar. Um Deus que ele te perdoa até certo ponto. Dali para frente ele não pode mais te perdoar. Até inventaram um tal de fechamento da porta da graça. Misericórdia. O que implica fechar a porta da graça, senão o esgotamento da graça, os limites da graça? E Deus não tem limite na sua graça, nem na sua justiça também não, nem no seu amor. A graça de Deus é eterna, como eterno é o nosso Deus. Mas os homens vão criando primeiramente, né? E agora eles vão usar esse Deus forjado pela mentalidade religiosa, pela mentalidade exclusivista. A partir disso agora, eles vão usar essa visão para fazer a divisão entre os homens. Entre os homens. Eles vão usar este evangelho para dizer que você agora não pode mais estar com a sua família, ó. Você não pode mais, porque agora sua família é ímpia. Seus irmãos são ímpios, seu pai é ímpio. Sua irmã fez aniversário, vai comemorar com a família, você não pode, porque ela é ímpia. Imagina uma coisa dessa? Vai segregando. Isso não é o evangelho de Cristo. Absolutamente não pode ser, porque o evangelho de Cristo, alguém vai falar assim, não, pastor, calma, você é porque não lê a Bíblia, você não sabe das coisas. Mas o próprio Cristo disse que ele veio trazer espada e não paz, que estarão 5 numa casa, 3 contra 2. Então isso é do evangelho. É porque você não entende o texto. A sua leitura já está pré-determinada, ou melhor, o sentido do texto já está no seu coração antes de você saber que o texto existe. Você não entende, não conhece o princípio da intencionalidade de quem fala. O que Cristo está dizendo, claramente, e não pode ser negado, porque Isaías, profetizando a sua vinda, disse que ele é o quem? Ele é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe da espada, nem o príncipe da guerra. Ele é o príncipe da paz. E como príncipe da paz, ele não pode gerar inimizade, guerra na família. O que ele está dizendo é que quando o evangelho entra no coração de alguém, a própria presença do evangelho, vai suscitar do lado das trevas a inimizade. Em nenhum lugar da Escritura você vai encontrar Jesus dizendo assim, olha, eu não amo o mundo, eu odeio os homens, vocês devem odiar os homens.
Não, sempre o contrário. O mundo me odeia, o mundo vos odiarão. Está dizendo que porque ele é totalmente descomprometido com qualquer obra das trevas, que o mundo das trevas o aborrece por isso. Ou seja, quanto mais você é ganho, menos o mundo te aprecia, mais o mundo te odeia, mais o mundo te perseguirá, porque você não faz parte do mundo. Então Cristo está dizendo simplesmente o que aconteceria dentro de uma casa quando alguém recebesse o Evangelho. Haveria uma luta travada. As trevas iriam aborrecer a luz, certamente. Então é preciso que nós entendamos que as religiões, elas vão agora usar desse Deus criado e pintado por eles para segregar, para condenar, para praticar guerra santa, matar em nome de Deus, excluir em nome de Deus, né? Desprezar pessoas em nome de Deus, usando da Bíblia Sagrada para poder se separar das pessoas. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho, a primeira coisa que ele faz, reconciliação do homem com Deus. E se essa reconciliação neste coração é genuína, este homem estará reconciliado com todos os homens. Aí Jesus, na sua sabedoria infinita, olhando para aquele grupo de escribas e fariseus, porque imagine só que o judaísmo, no tempo de Cristo, era na verdade uma grande hipocrisia, né? Pregava a lei, o cumprimento da lei, mas da lei mesmo eles não queriam saber de nada. Sabe quando você usa uma doutrina, uma coisa, só para você poder ter algum lucro com aquilo, conquistar algum objetivo, mas você não quer o comprometimento com aquela verdade? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Às vezes tem pessoa numa igreja, um exemplo, está numa igreja, e aí ela gosta, por exemplo, de determinada doutrina tal, que está no âmbito filosófico somente, porque aquela doutrina não é prática, ela não é prática. Digamos, a doutrina da eleição e predestinação, ela não é prática, ela só é desfrutável no seu coração. Agora, ela não é prática no sentido de me induzir a alguma coisa de relações. Aí a pessoa tem aquilo lá tal, defende com unhas e dentes, mas quando surge uma doutrina prática de relacionamentos, essa pessoa não defende com a mesma garra que defende a outra doutrina. Ou seja, as pessoas, na maioria, gostam de doutrinas filosóficas que não produzem ou que não exigem uma prova cabal. Fala-se muito de grandes doutrinas, mas não fala dos relacionamentos. Não é? É possível você ver grandes tratados teológicos das epístolas paulinas, que gastam aí centenas e milhares de folhas escritas de laudas, mas quanto se gasta para falar sobre relacionamentos? Paulo está dizendo, maridos, esposas, filhos, não é isso? Empregados ou servos, senhores. Ele está logo observando e de olho nos relacionamentos. Então Jesus, na sua sabedoria, dizendo para aquela casta de religiosos, alguém lhe perguntou assim, mas se o grande mandamento é amar ao próximo, como a ti mesmo, amar a Deus e amar ao próximo, o mestre da lei concordou com Cristo, com a resposta de Cristo, mas logo indagou dizendo, né? E quem é o meu próximo? Essa pergunta é capciosa. Será que ele queria saber quem era o próximo porque ele estava ávido por amar? Ou será que ele não queria um escape, quem sabe? Uma justificativa, como diz Machado de Assis, numa de suas obras, ele fala, abrir uma janela na consciência para ventilar, para arejar. Aí Jesus então conta uma parábola. E nessa parábola Cristo coloca um homem judeu que descendo de Jerusalém ia para Jericó. Jesus coloca, usando esse critério, um judeu que descia indo para Jericó. Nessa descida, imagine, ele foi pego por assaltantes.
Ele foi golpeado, roubado, espancado e lançado numa cova semi-morto. Estava lá, talvez, apenas gemendo. Aí Cristo agora começa a colocar alguns personagens que passam por aquele lugar e ver aquele homem. Primeiro, um sacerdote. Um sacerdote que era o pastor daquela ovelha. Porque se ele era um judeu, o sacerdote era um líder espiritual sobre a vida dele ou não. Então, nesse sentido, que tinha um dever moral de socorrer. Mas ele estava tão ocupado, tinha tantas coisas para fazer no templo, que não tinha tempo para socorrer ninguém. Veio depois um segundo, que era um levita, trabalhava no templo. Era um coroinha, um cooperador, uma coisa do tipo, que também, vendo, passou de largo, deixou. Mas o final da parábola, que é interessante, é que vai falar sobre relacionamento. O amor sempre vai gerar relacionamento. Diz agora, descia um terceiro, e este era um samaritano. Ou seja, ele coloca um que vai descendo, que no contexto das relações entre judeus e samaritanos, eles eram inimigos. Havia uma inimizade profunda entre esses dois povos. Mas esse samaritano, que descia, vendo o homem, se compadeceu. A palavra compadecer lá no texto, a palavra grega, diz que ele sentiu cólicas intestinais. Dores profundas nas vísceras, no baço, no rim. Imagina, ele sentiu a dor daquele homem. E aquela dor que ele sentiu do homem não lhe permitia ir embora. É lógico que o samaritano tinha compromissos, mas aquela dor não lhe permitia. E agora, ignorando qualquer inimizade, o amor simplesmente avança, vai até aquele homem, derrama azeite e vinho sobre as feridas. Azeite e o vinho são símbolo de riquezas. Você derramar algo precioso sobre a ferida do outro, não basta socorrer, pega ele e leva e entrega lá para alguém, sei lá, na casa dele. Não, mas ele derrama, ó. Como diria Judas, lá no outro texto, né, no outro episódio. Ou como diria, talvez, os discípulos de Cristo, ou algumas lideranças religiosas, para que esse desperdício? Lembra quando a mulher derramava o perfume sobre Jesus? Acharam que era um desperdício? Olha, você derramar perfume sobre Jesus é desperdício, e derramar azeite de vinho sobre o moribundo, sobretudo sobre um inimigo seu. Aí, mas não, ele derramava, não como quem desperdiçava, mas como quem se entrega a si mesmo, se dá para o outro. Ali não havia nenhuma inimizade. Ali havia um relacionamento de amor, ainda que fossem dois desconhecidos um do outro. Mas a reconciliação de Deus do homem para com Deus, gera reconciliação do homem para com os homens. Aquele samaritano, no sentido que estamos colocando, era alguém certamente reconciliado com Deus. Se não fosse, não teria socorrido. O que significa que os dois anteriores não eram reconciliados com Deus, embora fossem dois homens pregadores que andavam nos lábios falando sobre reconciliação com Deus. Entende? Então a reconciliação é algo necessário. Isso como produto da salvação que opera dentro de nós. E isso é um processo. O mais importante no momento é que nós contemplemos esse quadro e vejamos a necessidade profunda de que isso opere em nós. Quando você começa a desejar por isso, começar a enxergar isso, e você começar já a sentir mal, sentir tristeza quando eventualmente você não manifestar essa reconciliação com os homens, aí você então está no caminho certo. Talvez você não vai sair daqui hoje já desse modo, né? Totalmente reconciliado com todos os homens. Mas se você sair daqui já desejoso, e você olhar então para um pastor evangélico, dos mais famosos, e ao lado dele você olhar para um ateu, um incrédulo,
e ao lado uma prostituta, e ao lado um transexual, e do outro um mendigo, e colocar várias categorias de pessoas na sua vasta experiência, e você olhar e amar a todos indistintamente, não agir com deferência, de achar que o pastor tem maior, deve ser tratado com maior honra do que o outro. Não que o pastor, ou um padre, ou um policial, não tenha a sua honra no seu ofício, não é isso. Falando, enquanto os seres humanos são todos iguais e todos são filhos do mesmo Pai. Não há diferença. Deus ama a todos. E Ele entregou seu Filho por todos. E Cristo morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Então, essa reconciliação é necessária. Quando, portanto, nós lemos aqui em Colossenses, Paulo tratando esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, está falando de um relacionamento conjugal em reconciliação. Em reconciliação. E dizem, maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Coloca agora um casal num relacionamento de amor e submissão. Veja que, por um lado, mulher, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Imagine só esse relacionamento no Senhor. Não é de acordo com o machismo, nem com o feminismo, não é de acordo com a cultura, com os tempos. Aqui diz, é no Senhor. Ah, pastor, mas tem que ser assim mesmo? Por que o marido ama e a esposa é submissa? Tem essa pergunta, alguém pode perguntar. Talvez a mulher se sinta mais. Não poderia ser o contrário, o inverso? Então a primeira coisa a se fazer diante dessa situação é você jamais pensar que existe aqui uma hierarquia mecânica. Não há. Aqui pode até haver uma hierarquia, mas é vida, é orgânico. Na verdade, não se sinta absolutamente constrangido. Se você é homem, se você é mulher, se você é pai, ou se você é filho, se você é patrão, ou se você é empregado. Essa estratificação que nos faz sentir inferiores, isso aí é algo perverso e pecaminoso de uma sociedade caída. Porque quando você olha para Deus, em quem não há pecado, é pura luz. Deus é luz, dele não há treva nenhuma. Deus é puro amor, pura graça, pura misericórdia. Tudo de bom, de positivo, Deus é. Então, nele próprio se instaura essa relação de amor e submissão. E nem por isso significa que um é menor do que o outro em nenhum sentido. Quando você ler na Escritura, se depara com o tema a Trindade Divina, ou o Deus Triuno, é interessante como que, historicamente falando, há uma guerra, e uma luta, e uma briga muito grande em torno desse tema. E os crentes estão divididos por causa do Deus Triuno. Interessante, né? Aquilo que deveria unir, dividiu. Na verdade, não é aquilo que deveria unir, é a percepção equivocada que levou os homens à divisão. Tem aqueles que não aceitam que Jesus morreu na cruz. Tem que ser numa estaca. Aí eu pergunto, e o que tem? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque é estaca, não é cruz. Não, tudo bem, que fosse com uma pedrada na cabeça. Ele morreu pelos meus pecados. Morte vicária. Não se dá ênfase à morte vicária. Então, queria saber se foi numa cruz ou numa estaca. Uma discussão totalmente tola. Mas, por detrás, tem uma coisa. Não podem aceitar a cruz por causa da Igreja Católica Romana, que usa o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Como aquele grupo não pode crer na Trindade, então eles têm que tirar a cruz de cenário. Então que seja uma estaca. Só para poder driblar o tema Deus triuno. Veja que daí eles não entenderam nada de Bíblia, de Deus, nem de Deus uno, nem de triuno. Outros
ficam debatendo acerca se são três, quem é maior, se é criado, se não é. E não sabe que, em primeiro lugar, Deus não pode ser conhecido por esses parâmetros humanos. Deus é um ser que não pode ser conhecido no seu ser pelo homem. Parte daí. Nós somos totalmente insignificantes diante daquele que é eterno. Nós podemos vislumbrar alguma coisa acerca dele apenas. E quando Deus, inclusive na minha leitura, é o que eu percebo, ele se revela enquanto Deus trino, não é para falar que tem três deuses, nem para discutir se é cruz ou estaca, tampouco para gerar discussão e divisão entre os homens. É porque imagine só, se Deus, sendo Deus, sem a sua criação, para ele ser amor, ele precisa de relacionamento, ou não? Sim ou não? Como é que uma pessoa sozinha no mundo, só ela, pode amar? Amar o quê? Amar quem? É aí que a Trindade surge, para falar que o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai. Trindade é relacionamento. Eu sei que muita gente não gosta do livro A Cabana, eu sei. Muitos crentes já condenaram o livro sem nunca lê-lo. Outros leram e leram com os óculos dos seus predecessores e não puderam entender. Mas se você ler com o coração aberto, você vai amar, porque é um livro que demonstra o Deus Trino, não sendo três, sendo um, mas na sua triunidade, num relacionamento de amor. A Escritura, quando diz que Deus enviou o seu Filho, o Filho, ele quando buscou o Pai, falou assim: olha Pai, ó Deus, chamando o Pai, né, de Deus, no livro está escrito a meu respeito, aqui eu estou para fazer a tua vontade. Quando Cristo veio, ele não veio porque ele foi obrigado, não veio porque ele era filho, porque ele era inferior, que manda é o Pai. Ele veio por um profundo amor pelo Pai. Se quanto à redenção, podemos dizer que Deus o Pai enviou o seu Filho porque amou o mundo, podemos dizer que o Filho veio ao mundo porque amou o Pai. Pelo desejo profundo de ver a vontade do Pai plenamente realizada. Tem essa perspectiva, não é? O Deus Trino é relacionamento em amor. Quando você vê a revelação da Trindade, você vai ver o Pai, o Filho numa posição econômica de submissão ao Pai, e o Espírito Santo numa posição econômica em relação ao Filho. Mas jamais o Filho fala: eu queria ser o Pai, eu não queria ser o Filho. Eu não queria estar submisso, eu queria estar em cima. Por que ele pode ser o Pai e eu não posso ser o Pai? Não tem essas conversas? Ele não se sentia inferior, pelo contrário. O amor levava ele a entender que no cumprimento de sua missão em relação ao Pai, ele estava satisfazendo o coração do Pai. Não havia disputa. Não há disputa nenhuma. Então, quando se fala de hierarquia, e nós não podemos viver sem hierarquia, não podemos. Tanto é que não é invenção de homens a questão da hierarquia, do homem caído, ou como dizem do sistema religioso, que existe hierarquia entre todos os animais. Se olhar uma colmeia, tem hierarquia. No formigueiro tem hierarquia. Entre os leões, entre os peixes, todo onde tiver ali um grupo de animais, tem hierarquia. Só que essa hierarquia da vida, ela é orgânica. Ela é orgânica. Ela não gera disputa. Não existe papel inferior. Não existe papel inferior. Existem papéis. E todos os papéis contribuem para o todo. Se tirar um papel, o todo não se forma. E, portanto, nada pode ser desprezado. A figura desse todo e da importância de cada parte foi nos trazida por Paulo, quando no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele falou sobre os membros do corpo de Cristo.
Ele fala que a mão, ou melhor, o pé, não pode dizer para o olho, porque não sou olho, não sou do corpo. Veja, ele diz, cada membro tem a sua importância. Cada membro está ali para desempenhar um papel. E esse papel só ele pode fazer, ninguém mais pode fazer. Então cada um de nós temos um papel social, um papel na igreja, um papel espiritual, um papel político na sociedade. E esse papel tem que ser desempenhado com muito amor, com doação. Na verdade, todos os papéis são doação. Não existe papel no sentido de ter proveito. Todo papel é um serviço prestado a outro. Imagine só, voltando aqui ao assunto de política, né? Interessante que as pessoas querem ser políticos, elas querem ser presidente da república, elas querem ser senadora, elas querem ser um deputado, um governador, né? Um prefeito, querem ser alguma coisa nesse sentido. E interessante que esse desejo de ascensão ao poder, isso é a maior expressão do egoísmo. Pastor, mas calma, aí não, pastor, calma. O fato é o seguinte, a pessoa que deseja um cargo, na justificativa que tendo aquele cargo fará algo por alguém, é um sinal evidente, claro, de egoísmo. Porque ele não precisa do cargo para fazer algo por alguém. Lógico que muitos homens da nossa história, ou da história mundial, chegaram a grandes cargos, porque antes de chegarem lá, eles já estavam a serviço e numa luta real pelo povo, e independentemente do cargo, sempre lutaria a favor dos fracos, dos marginalizados, dos pobres. É mais ou menos assim. Em vez de quando chega a pessoa e fala, pastor, aqui na sua igreja, como é que faz para ser pastor? Tem que fazer um curso, faz o quê? Tem que fazer? Eu falo, não, aqui não tem que fazer nada. Nada? Não. É só ser você mesmo. Ah, mas e como que vai ser isso então? Não vai ser. Não. A pessoa que tem esse chamamento, ele vai começar a pastorear naturalmente. Ele é pastor, no sentido da vocação do coração. Aí todos começarão a perceber. Ele vai ser um foco de atração das pessoas. A ovelha, precisando ser apacentada, vai se aproximar facilmente dele, sem que ele tenha o cargo ou a posição. Logo todo mundo vai saber que ele é pastor, e logo a igreja e o ministério não poderá fazer outra coisa senão reconhecê-lo como tal. É uma questão de reconhecimento, não é uma questão de fazer algo para conquistar aquele posto, né? Para conquistar aquele posto. Interessante que a palavra político, ela tem um contexto histórico muito interessante. Já ouviram falar sobre o mito da caverna, de Platão? É um texto maravilhoso, salvo engano, está no 7º livro do livro A República, de Platão. Eu falo 7º livro do livro A República, é um livro que tem 10 capítulos, e cada capítulo é chamado de livro. Livro 1, livro 2, livro 3. Então essa alegoria está lá para representar que os homens estavam dentro de uma caverna. Entenda comigo isso aqui, dentro de uma caverna. E aí, presos, algemados, e estavam lá por anos a fio, nasceram lá dentro, por uma situação que o texto desconhece. O fato é que eles não conheciam nada, além das trevas da caverna, e algumas sombras, que passavam na parede à frente, porque havia entre eles e um muro, havia uma fogueira, e algumas pessoas transitavam lá atrás, com jarros na cabeça, e a luz da fogueira projetava suas sombras à frente deles, que estavam amarrados. Então eles viam aquelas sombras e ouviam vozes, não é? Então para eles o mundo e a realidade era aquilo que eles viviam. Aquele lugar mal cheiroso, aquele lugar frio, aquele lugar escuro. Diz que um dia um deles conseguiu se livrar das algemas, e começou um processo de libertação daquele lugar. E olha que para alguém que está amarrado, algemado, né, por muito tempo, o primeiro problema que ele vai enfrentar é do seu próprio corpo. Se mover dói. Se mover dói, é difícil. É difícil romper a inércia. Nesse caso, a ignorância. Porque o texto está falando da ignorância. Mas ele vai vencendo.
Daqui a pouco ele começa a se mover, vai caminhando, consegue subir a ladeira, caverna subterrânea, e ele consegue então chegar lá em cima, então consegue enxergar um outro mundo. Lógico também que ele lutou contra a própria claridade, ele sofreu, foi agredido pela luz, mas ele foi vencendo todos os obstáculos. Enfim, uma vez ele chegou lá em cima, que ele viu, o que ele poderia fazer agora? Ele conseguiu chegar onde todos gostariam de chegar. Eu estou falando aqui do posto do político, né? Alguém que almeja um posto político, lembra esse ponto? Então ele conseguiu chegar no lugar mais alto, livre. Mas ele podia desfrutar dos frutos, das árvores, dos riachos, nesse mundo belo, maravilhoso. Mas agora que ele está lá fora, ele é tomado de um profundo desejo e, sobretudo, de uma profunda dor em relação aos homens que estão lá embaixo. Agora ele vai descer lá embaixo para libertar outros. Esse que alcançou essa sua libertação e que agora vai descer, este é um homem político. A palavra político surge dentro desse contexto. Político vem de polis. Olha a raiz da palavra polis. Quem sabe o que significa polis? Poliglota, policromia, poligamia. Polis significa o quê? Vários, múltiplos. Então, o político é aquele que olha para os muitos, é aquele que olha para os outros, porque o contrário do político é o idiota, ou idiotas. Cuidado para não tomar essa palavra no sentido pejorativo, que a gente usa, sou idiota, né? Mas a palavra idiota tem o ID inicial de identidade, aquele que olha somente para si, aquele que não consegue se relacionar com o todo. Então, no sentido da palavra, a palavra político quer dizer necessariamente alguém que chegou no topo de uma libertação em todos os níveis da ignorância, e agora, porque ele consegue ver, ele vai trabalhar em prol dos outros, em prol do todo e não em prol de si mesmo. Esse seria o verdadeiro político. Por isso, no início da mensagem eu dizia que nós, sobretudo nós brasileiros, não damos atenção aos nomes das palavras, ao significado das palavras. Então, alguém que quer um posto para poder fazer algo, ora, se ele quer um posto é porque ele não está lá. Se ele não está lá, ele não está indicado para aquele posto, ele não tem condições de estar lá. Só pode socorrer os outros quem já está nessa condição de libertação do próprio egoísmo. Então, quando nós falamos de hierarquias, precisamos pensar do ponto de vista divino e não do ponto de vista humano. Porque os homens caídos, eles se sentem estratificados, eles estratificam a sociedade. Aí, daqui a pouco, a esposa, por exemplo, se sente inferior. Já imaginou num relacionamento, um casal que estão ali para serem felizes, se a mulher se sentir inferior na relação? Porque não é homem? Ou porque o homem se assenhora de tal modo, se põe de tal modo? Não é estranho? Haveria sofrimento ou não? Se tem sofrimento, um sofrimento externamente provocado, então tem alguma coisa errada. Quando fala, esposa, seja submissa ao próprio marido, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, fala de duas pessoas que, uma vez reconciliadas com Deus, e agora reconciliadas consigo mesmas, podem agora desenvolver um relacionamento dinâmico em amor, ou de amor e submissão. E eu pergunto, tem alguma coisa mais submissa do que o próprio amor? Marido, amai vossa esposa, sugere que essa relação gera submissão mútua. Submissão mútua. Mas não é para chegar em casa e falar, tá vendo? Pastor falou que você tem que se submeter. Já está fora do princípio.
Não é isso. É você tratar o outro como alguém amado por Deus. Agora, muitas vezes, nas nossas relações, marido e esposa, pais e filhos, servos e patrões, muitas vezes essa relação ela é desgastada por falta de reconciliação consigo mesmo. A pessoa não se sente perdoada, não se sente amada, não se sente aceita. Ela própria cria uma série de barreiras, de dificuldades, que vão refletir fatalmente nas relações. Uma pessoa amargurada, se você estiver perto de alguém amargurado, a tendência é que você se aborreça, não é? Essa pessoa vive com essa cara fechada, vive gritando, vive fazendo. Mas você já parou para pensar que essas amarguras, elas são um reflexo de uma alma não apaziguada com Deus e não apaziguada consigo mesma? Não entendeu. Essa pessoa precisa se descobrir, se entender e saber o valor que ela possui para Deus e, consequentemente, o valor que ela tem para si mesma e o valor que ela tem para o outro. Então, quando a pessoa está reconciliada com Deus, reconciliada consigo mesma, ela agora vai poder ter um bom relacionamento sem nenhum problema, sem nenhuma diminuição, sem nenhum estigma. Mas pastor, tem que ser submissa ao marido? Entenda que isso só é possível no Senhor. Fora disso, qualquer relacionamento é carnal e é caído. Por isso diz em seguida: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Imagine um filho obedecendo aos pais. Puxa, a coisa mais dura para um filho, na maioria das vezes, é obedecer aos pais. Às vezes obedece por medo da disciplina, não é? Às vezes obedece por uma barganha, porque se eu fizer tudo direitinho, meu pai vai gostar muito de mim, vai se agradar e vai me dar alguma coisa. E os pais muitas vezes erram, inclusive barganhando com os filhos. Você faz isso e papai dá isso. Aí acaba gerando um tipo de relacionamento carnal, porque não se aprende a obedecer pelo amor, pelo reconhecimento de quem é o pai. Na verdade, os nossos pais, eles são figuras do verdadeiro pai, verdadeiro e único pai. Quando Jesus disse: a ninguém chameis de pai, senão ao vosso Pai Celestial, Ele não está dizendo para você não chamar o seu pai de pai. Aí a pessoa que pega a Bíblia pela letra fala: como não? A ninguém chameis de quê? De pai. A ninguém chameis, não chame de pai. Pronto. Está escrito. Igual a leitura equivocada não faz com as pessoas, né? Ele está dizendo assim: olha, que você não confira a sua origem a nenhuma pessoa. Só tem um que te deu origem, te deu vida. Só tem um progenitor. Seus pais são genitores, mas o primeiro, a fonte, é o Pai Celestial. A ninguém chameis de pais quer dizer: entenda, todos vocês, que todos nós temos um pai comum. E se há algum pai de fato de verdade, é Deus. Porque Ele gerou a você e a mim, e a seus pais, seus avós, todo mundo. Então é nesse sentido que você não deve conferir ao seu pai terreno a sua origem. Seu pai foi um canal pelo qual você veio ao mundo, mas o seu pai é Deus. Então o filho, quando olha para o pai terreno, ele precisa ver neste pai essa figura do verdadeiro pai. O pai terreno, ele representa, no âmbito da sociedade, das famílias, das relações, ele está ali para representar o Pai Celestial. Então, os filhos deveriam
ser ensinados, ou devem ser ensinados, a olharem para seus pais, pensando no Pai Celestial. Sabedor de que nossos pais, eles vieram primeiro do que nós, nos deram a luz, nos alimentaram. Veja que todo o papel dos pais é uma representação pequena de tudo aquilo que o Pai eterno é para nós. O Pai terreno traz a luz, não é isso? Sim ou não? Mas quem gera é o Pai Celestial. Mas um está para o outro, numa escala temporal e na realidade em Deus. E aí o Pai, ele cerca de cuidados o filho, sim ou não? O Pai terreno abraça, esquenta, não é? Dá água, prepara o alimento. Todo esse cuidado, cercando de amor, de carinho. Depois o pai educa, não? Isso aqui tudo diz respeito ao que o nosso Pai eterno faz em larga escala. Então os filhos precisam entender que nessa relação pais e filhos, nós devemos elevá-la ao plano do sentido espiritual, de que os filhos devem ser gratos pelos seus pais terrenos. Gratidão é a melhor coisa que existe. Não raras vezes falta nos filhos gratidão. E aí o filho às vezes quer justificar: não, meu pai bebe. Então o filho desobedece o pai, xinga o pai, não respeita o pai e quer justificar: meu pai bebe. É como se porventura tivesse alguma justificativa. Ele é seu pai, ele continua sendo o seu pai terreno. Então, se o filho entender que nessa relação, esse filho, ele é totalmente proveniente e recebe os cuidados, isso deve refletir enquanto gratidão. E a gratidão se demonstra, sobretudo, ou primariamente, pela obediência. Lógico que nunca é uma obediência cega, porque em alguns momentos o filho nem sempre vai poder obedecer o pai no sentido pleno do que se possa pensar de uma certa obediência. O pai pode querer impedir o filho de orar a Deus, não pode? O pai pode querer impedir o filho de amar a Deus, de congregar, de servir a Deus. Eventualmente pode haver um pai, mas esse filho, mesmo em desobediência, porque ele vai orar, ele vai servir a Deus, fatalmente, mas ele fará em amor e, portanto, em completa submissão e nunca em rebelião. A submissão não significa exatamente baixar a cabeça e ficar assim: Senhor, mais nada. Implica você saber ter o reconhecimento e jamais se elevar contra o seu pai, contra a autoridade. É basicamente aquele caso do arcanjo Miguel, está lá em Judas, capítulo 1, capítulo único, né? Versículo 9, salvo engano, em que diz que diz que o arcanjo Miguel foi buscar o corpo de Moisés num dado lugar, e lá quando ele pegou nos pés para levar o corpo, o capeta apareceu do outro lado para puxar o corpo também. Ficou uma disputa pelo corpo de Moisés. Aí você imagine, se Deus o Eterno envia o arcanjo Miguel para levar o corpo, tem uma autoridade aqui, não tem? Não. E se aqui do outro lado está o diabo caído, então é uma oportunidade de dar um safanão no capeta, ou então aproveitar para falar umas boas verdades para ele, que ele não vale nada, que ele não presta, e começar a contar tudo que ele fez e está fazendo, que ele é o pai da mentira, safado, mentiroso, e levar o corpo, não é não? Não seria um momento oportuno ou não? Mas não. Olha a cabeça e o coração do arcanjo Miguel. O texto fala que ele disse: o Senhor te repreenda. E por que ele disse isso? Porque ele não ousou
proferir infâmia contra o diabo. Ou seja, ele sabia de tudo. Mas, em outras palavras, olha, o seu Senhor não sou eu. Você é uma criatura, eu sou uma criatura. Nós dois temos um Senhor, nós somos servos. E eu não estou aqui sobre a sua vida. Eu não estou para proferir julgamento sobre a sua vida. Eu não estou aqui para proferir juízo infamatório contra você. Então, nem mesmo eu te repreendo, é o Senhor que te repreenda. Eu cumpro minha missão e o Senhor te repreenda. E eu não tenho nada a ver com essa situação. Ou seja, não há palavras infamatórias contra o diabo. E quantas vezes nós usamos de palavra infamatória contra nossos pais? E se você estender a ideia do juízo infamatório, quantas vezes nós proferimos juízo infamatório contra o nosso irmão? Como se fôssemos senhor dele, né? Pegamos um irmão em Cristo, às vezes da mesma igreja, às vezes da mesma família, e começamos a proferir juízo de infâmia, tirando a fama, a honra do outro. Ainda falando, não, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Não, mas eu vi. Não, mas o fulano tem a foto. Não, o fulano estava no dia, estava presente. Nada disso justifica. Porque você não é senhor dele. Você não é juiz. Ele não é teu servo. Não há esse direito, absolutamente.